Olá, amigas e amigos, mais uma vez aqui estamos sequenciando nossas reflexões sobre o livro dos Espíritos, o livro basilar da doutrina dos Espíritos. Estamos vendo a escala espírita. Hoje vamos, neste vídeo, iniciarmos a segunda ordem que é a ordem dos espíritos bons, ou bons espíritos, como está aqui no livro. Então vamos para a questão 107, que vai tratar dos caracteres gerais dos espíritos bons. Diz assim: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então aqui a gente vê nessa primeira parte que os espíritos bons, essa característica aqui é muito importante, né? Predominância do espírito sobre a matéria. Enquanto nos espíritos perfeitos é predominância da matéria sobre, né, o espiritual, aqui é predominância do espiritual sobre a matéria. E o desejo do bem, não é? Mas aqui ele vai dizer que essas qualidades dos espíritos bons dependem da evolução de cada um. E aí uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, né? Os mais adiantados juntam o saber com as qualidades morais, né? Mas ele diz aqui que nessa categoria, os espíritos bons, os traços da existência corporal, assim como a linguagem deles, né, os hábitos, ainda, né, necessita evidentemente, de polimento, de evolução, não é? Porque eles não estão ainda completamente desmaterializados. Eles não estão desmaterializados, né? Portanto, ainda existem manias, né, adquiridas em existências precedentes. Se assim não fosse, já seriam espíritos perfeitos. E aqui ele continua: compreendem Deus, os espíritos bons, e o infinito, e já gozam da facilidade, aliás, já gozam da felicidade dos bons. Que é importante, né? Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte
de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas. Os espíritos bons precisam passar por provas até que atinjam a perfeição, como foi colocado aqui no primeiro parágrafo. Mas aqui interessante é que quando diz que eles já gozam da felicidade dos bons, se sentem felizes em fazer o bem, não estão perturbados pelo rancor, pela inveja, pelo ciúme. Essas paixões já foram superadas. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, veja que o trabalho, a vida dos espíritos bons é trabalhar no bem, é evitar o mal, é proteger o próximo, seja encarnado ou desencarnado, do mal. Quando encarnados, diz aqui o texto, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Os espíritos bons não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam o ódio, nem o rancor, nem a inveja, nem o ciúme. E fazem o bem pelo bem. Olha aí. Como é lindo, né? Como é bom. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindade benfazejas. Portanto, aqui são as características gerais ou caracteres gerais dos espíritos bons. Que possamos os trabalhar, que possamos aproveitar nossas experiências que nos são dadas por Deus, nossas oportunidades, para que possamos chegar à categoria de espíritos bons. Espíritos puros é depois, bem depois. Espíritos bons, É isso.